Bom dia, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos dar aí prosseguimento aos estudos, que tem como tema aí uma revisão, de todos os conteúdos que foram estudados aí ao longo do ensino médio, Então temos como base aí revisando conhecimentos da educação física, temos como título aí da nossa apostila, nesse quarto bimestre. Então, na aula passada trabalhamos aí com esporte, sociedade e educação física, E agora nós vamos continuar com a temática esporte, só que agora vamos entrar nas práticas corporais e também as questões de gênero, Nos dias atuais, essa questão de gênero ganhou, ainda mais força, é muito difícil de se falar, tá? Mas aqui, na educação física, nós vamos tratar o gênero ainda, como masculino e feminino, assim, porque relata aí, trata dos relatos históricos aí e as associações, algumas práticas a determinado tipo de gênero masculino e feminino, tá bom? Nada contra alguém aí que tenha qualquer outro pensamento a respeito de gênero, tá bom? Só aí mesmo para contextualizar a nossa aula, beleza? Então a gente quando fala em esportes, práticas corporais e questões de gênero, a gente já pensa assim, primeiro nas mulheres, Lá desde a, a iniciação, a criação dos Jogos Olímpicos lá na Grécia Antiga, que era restrito a prática somente aos homens, Porque na época até então as mulheres eram tidas aí apenas para ter os filhos, e cuidar dos mesmos, E aí a gente passa, desde essa época e vê que ainda isso reflete nos dias atuais, Por incrível que pareça, galera, Nós tivemos aí a Copa do Mundo da Rússia de 2018, E um caso que me chamou a atenção, a título de curiosidade aí para vocês, foi que algumas mulheres da Arábia, da Arábia Saudita, estavam assistindo a um jogo de futebol pela primeira vez, um estádio de futebol, pela primeira vez na vida, Então, só em 2018, aquelas mulheres da Arábia Saudita puderam torcer, ir ao estádio acompanhar a sua seleção, a seleção da Arábia poder acompanhar, assistir e torcer por a seleção, porque no seu país a ida das mulheres nos estádios de futebol ainda é proibida. Então, como a Copa do Mundo aconteceu na Rússia, e lá obviamente é liberado, a entrada de qualquer pessoa, de qualquer gênero, independente da orientação sexual e etc. Então as mulheres muitas mulheres, da Arábia Saudita estavam assistindo, torcendo pela sua seleção dentro de um estádio de futebol pela primeira vez na vida, Isso causa muito espanto aí porque estamos em pleno século XXI e esse estereótipo, esse tipo de preconceito já não deveria existir nem pensar na cabeça, nem passar pela cabeça de alguém proibir alguém de entrar em um estádio de futebol, mas tudo bem. Só que se a gente olha, para esses casos e acha um absurdo, mas na maioria das vezes nós também temos pensamentos assim que distinguem aí gêneros, feminino e masculino. Por exemplo, quando brincadeiras e práticas, aí a gente tem já estereotipado que a brincadeira de bola lá, de futebol, é pro menininho. E aí a brincadeira pra menina ou é pular elástico ou pular corda, Totalmente diferente uma coisa da outra. Tanto relato aí, título de curiosidade, na minha infância tinha uma amiga, que praticamente uma irmã nossa lá, que ela
gostava de jogar futebol, né? E aí, né, jogava praticamente só ela ali no meio da molecada, né? Que na maioria eram homens e, né, meninos, e só ela de menina ali. Então isso criava um preconceito danado na minha época lá, né? Tanto por familiares do lado lá dela, né? As tias e tios lá, tanto do lado da minha família falava que isso aí não existe, que menina, né? Não podia jogar futebol na minha época, era assim, na década de 90, né? Quando, acho que nem existia ainda muito futebol feminino, né? O futebol feminino começou a ganhar força aí agora nos últimos tempos, né? Então nessa época a galera já realmente falava, meus pais assim, né? E tios e tudo, ele falava que aquilo não era coisa de menina, né? Futebol não é coisa pra menina e tal. Então tinha muito esse preconceito. Hoje em dia, graças a Deus, aí a gente tá conseguindo uma evolução no quesito esporte aí, né, para as mulheres, né? O futebol, a CBF anunciou agora que o salário, né, o pagamento aí para as atletas convocadas para a seleção brasileira será o mesmo, né, dos homens será o mesmo para as mulheres também. Então, igualdade nos salários aí, coisa que não havia e não há ainda também em muitos clubes, né? A seleção está sendo pioneira aí nesse aspecto, é que eu acho que deve ser certo, né? Porque os homens ganham e realizam a mesma atividade que as mulheres, então elas devem ganhar o mesmo tanto também, né? E outra coisa que, né, a gente pode perceber que, né, evoluiu no quesito diferenciação de gênero aí, de práticas para tipo de gênero, é que nos Jogos Olímpicos, né, como falei lá no surgimento, as mulheres não podiam nem assistir. Hoje em dia tem mais todas as práticas, todas as modalidades que tem para os homens nos Jogos Olímpicos, tem para as mulheres, né? E nem todas as práticas que tem para as mulheres tem para os homens. Então tem duas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos que são exclusivamente femininas, que é nado sincronizado e a ginástica rítmica, né? Então vocês verem aí como está se evoluindo aí esse quesito aí de práticas corporais, né? A título de curiosidade também, galera, já que estamos chegando aí nas eleições, né? A gente tem o texto Conexões ali na página 12, que ele trata sobre o direito, né, ao voto, né, das mulheres. Então a gente pode perceber ali no textinho da página 12 que o voto feminino ele só foi conquistado, mas conquistado parcialmente em 1932, tá? Aqui no Brasil isso, tá? Mas por que parcialmente? Porque apenas as mulheres que eram casadas, aí tinham que ter autorização dos seus maridos para poder votar, viúvas e solteiras que tivessem rendas próprias tinham acesso ao direito de votar, né? Aí só em 1934, 2 anos após aí que essas restrições aí ao voto feminino foram excluídas do Código Eleitoral. Daí só depois, em 1946, que daí foi obrigatório. Então, em 1934 foi tirado aquelas regras lá, né, idiotas, diga-se de passagem. Só que as mulheres não eram obrigadas a votar. Aí em 1946, sim, que daí as mulheres obteve a obrigatoriedade do voto tá, aqui no Brasil, né? E o primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia. E antes do Brasil, teve países como Canadá, Dinamarca e Estados Unidos que já haviam assegurado esse direito às mulheres dos seus devidos países. Aí, para terminar, galerinha, a atividade de hoje é a seguinte. Como, né, falamos questão de gênero, práticas corporais, esportes, na página 12 tem uma tabelinha lá que moleza realizar, tá? Para ser preenchida com, na primeira parte lá, esportes exclusivamente masculinos, no meio, esportes exclusivamente femininos e por último, esportes praticados em conjunto, né? Ou seja, homens e mulheres praticando ao mesmo tempo.
Então vocês vão fazer uma breve pesquisa aí, né, sobre práticas que só são realizadas por homens e vão elencar lá algumas práticas ali, 3 práticas, se tiver, não sei se vai ter dos homens 3 práticas não. Aí depois vão pesquisar ali exclusivamente femininos, coloquem o tanto que achar. Se achar 3, coloca 3, só que eu já respondi na aula essa daqui. E depois, por último, esportes praticados em conjunto. Esse aí tem até mais de 3, tá bom? Então pode dar pra colocar. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato comigo, que eu estarei sanando essas dúvidas pra vocês. Fechou? Um abraço, galerinha. Fiquem com Deus aí. Tenham um ótimo fim de semana.